Olá, bem-vindos a mais uma web aula de tópicos avançados e eu vou estar tratando com vocês um dos tópicos e dos conceitos que eu tenho que passar para vocês que eu acho mais importante que vocês vão ter nesse semestre, tá? Pelo menos na minha percepção. Até porque é o mais utilizável que vocês vão ter em sala de aula. Vocês vão ver que a aula vai ser um pouco diferente. Eu não vou estar fazendo muitas continhas na mão, nem nada. O que eu vou estar fazendo é realmente estar trazendo o Excel e mostrando para vocês como é que vocês vão usar o Excel exatamente para calcular uma regressão linear e, enfim, trabalhar coeficiente de correlação e entender como é que duas variáveis podem estar associadas e como é que uma pode prever a outra. Eu acho que previsão para o administrador é um dos tópicos mais importantes e é por isso que eu adoro essa aula, até porque ela é muito mais prática. Que vocês vão ver, vai ser uma coisa diferente. Desculpa aí um pouco o foco, como não vai ser na mão, eu tô gravando da minha câmera mesmo a tela do meu computador. Eu sei que a imagem não é perfeita, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu queria trabalhar, tá? Então vamos começar a aula de hoje falando de coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação é uma medida de associação entre duas variáveis que vocês aprenderam lá em estatística no terceiro semestre, tá? Tenho certeza que os professores chegaram, enfim, pelo menos deveriam. E ele é uma medida que ele vale de 0 a 1, não interessa ser positivo ou negativo, né? Mas ela assume valores entre 0 e 1. E ela consegue mostrar pra gente se duas variáveis são associadas ou não. Então, como exemplo prático, eu podia ter trazido qualquer coisa aqui para vocês. Mas o que eu vim aqui? Eu quis pegar o que? A performance de duas ações que eu tinha numa carteira de ações. Banco do Brasil, que vocês estão vendo aqui, e Vale do Rio Doce, desde o ano de 2002 até 2012. O que eu tenho aqui é que por cada ano eu tenho uma taxa de performance de quanto aquelas ações renderam. Então, em 2002, o Banco do Brasil teve uma queda de 1,40%. Já a Vale subiu 87,30%. E aí em diante, eu tenho isso tudo anotado ano a ano, desde 2012 até 2012. Por que eu quis trazer isso? Porque, querendo ou não, eu observava que, não em todas as vezes, mas em algumas vezes, quando a Vale subia no mercado de ações, o Banco do Brasil também acompanhava. Então eu queria entender se elas estão relacionadas de alguma maneira, se quando uma aumenta, outra aumenta, ou se quando uma cai, a outra cai. E a gente consegue avaliar isso através do coeficiente de correlação. Como é que a gente calcula o coeficiente de correlação? Ó, o próximo slide aqui que eu trouxe para vocês, está a fórmula que vocês aprenderam lá em estatística em como calcular o coeficiente de correlação. Então, a gente chama o coeficiente de correlação linear, também coeficiente de Pearson, tanto faz, de R minúsculo. R é igual a N vezes, quem que é N? N é o número de dados que a gente está trabalhando. Eu não tenho dados que vão de 2002 até 2012, então eu tenho 11 dados por ação. Então, é N que multiplica o quê? A somatória dessa coluna, x vezes y, menos somatória da coluna x vezes somatória da coluna y, isso tudo dividido por raiz quadrada, veja, tem uma raiz aqui embaixo, de, abre colchete, n que multiplica somatória da coluna x ao quadrado, menos somatória da coluna x e esse valor elevado ao quadrado, entendam a diferença entre esse valor e esse. Isso aqui é a somatória de uma coluna x ao quadrado, aqui não, aqui é a somatória da coluna x e aí sim eu levo esse valor ao quadrado, que multiplica a mesma razão, só que agora para a variável y. Bom, quando a gente mede o coeficiente de correlação, a gente tem duas variáveis, uma variável x e uma y, tá? E para medir esse coeficiente, a gente aplica essa fórmula. Então, quem que eu chamei de x? X eu chamei o rendimento do Banco do Brasil ano a ano. E y, nessa coluna aqui, eu chamei o rendimento da Vale do Rio Doce ano a ano. O que a gente tem que fazer quando a gente tem a coluna x e y? Bom, a primeira coluna que ele manda a gente também calcular, para calcular o coeficiente de correlação, é essa coluna x vezes y. Então, se eu tenho x e eu tenho y, eu crio a coluna x vezes y. Menos 1,40 vezes 87,30 me dá um coeficiente de menos 122,22. 162,30
vezes 58,80 me dá um coeficiente de 9, me dá um resultado de 9.543,24 e assim em diante. Então, o que eu criei aqui foi só a coluna x vezes y. Bom, a fórmula também manda a gente calcular uma coluna x ao quadrado. Então, eu vou fazer x ao quadrado. Quem que é o x ao quadrado? É o x vezes ele mesmo. Menos 1,40 vezes menos 1,40 vai me dar 1,96. Lembram que um valor ao quadrado não é duas vezes ele, é ele vezes ele mesmo. 162,30 vezes 162,30 me dá um valor de x ao quadrado de 26.341,29 e assim por diante. Trabalhar com isso é fácil, porque aí você arrasta a fórmula, ele calcula tudo para você. E a última coluna que eu calculei aqui foi a coluna do y ao quadrado. O y ao quadrado é ele vezes ele mesmo, então 87,30 vezes 87,30 deu 7.621,29 e aí foi. Bom, terminadas as colunas, o que a gente tem que fazer é essas somatórias aqui no final. A gente vai somar cada coluna. Por quê? Porque são esses valores aqui dessas somatórias que estão na última linha que eu vou jogar aqui nessa fórmula para calcular o coeficiente de correlação. Então, vamos chegar lá no coeficiente de correlação. Ó, eu não tinha que fazer n vezes, eu tenho 11 dados por ação, então é 11 vezes. Somatória da coluna x vezes y deu 31.473,90 menos somatória da coluna x, 429, vezes a somatória da coluna y, 387, dividido por raiz quadrada de quem? Abriu o colchete, 11 vezes. Somatória da coluna x ao quadrado, 52.842,26, menos somatória da coluna x e esse valor elevado ao quadrado, então era o 429 elevado ao quadrado. Vezes a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer com y desse lado, né? N vezes, 11 vezes, somatória da coluna y ao quadrado, 33.040,24 menos a somatória da coluna y elevado ao quadrado, 387 elevado ao quadrado. Bom, por prioridade matemática, vocês aprenderam o que a gente tem que calcular primeiro, são as potências e as multiplicações. Então, fazendo 11 vezes 31.473,90, vocês vão chegar num resultado de 346.212,9. E se vocês fizerem essa multiplicação aqui também, 429 por 387, vocês vão chegar num valor de 166.023. Então, aqui eu fiz as multiplicações antes porque elas têm prioridade. A última coisa que eu vou fazer é a diminuição e a soma, tá? Bom, na linha de baixo, a mesma coisa. Então, vamos fazer por prioridade primeira multiplicação e aqui esse lado a potência. Então, 11 vezes 52.842,26 vai me dar um resultado de 581.264,86. Menos 429 ao quadrado deu um resultado de 184.041. Que multiplica 11 vezes 33.040 me deu um resultado de 363.442,64. E 387 ao quadrado me deu um resultado de 149.769. Bom, agora por prioridade eu posso fazer essas diminuições, porque primeiro elas estão dentro do colchete, lá em cima é um único valor que vai ficar sozinho, tá? Então, diminuindo lá em cima o numerador de 346.212,9 por 166.023, nós vamos chegar num resultado de 180.189,90. Diminuindo 581.000 de 184.000, a gente chegou em 397.223,86. E diminuindo 363.000 de 149.000, a gente chegou no resultado de 213.673,64. Lá em cima só tem um número, então aqui embaixo sobrou para eu fazer essa multiplicação entre esses números. Multiplicando um e o outro, olha que número a gente teve gigante. Aqui é milhar, milhão, bilhão. Então, nós temos um resultado de 84.876.260.000, tá? Extraindo a raiz quadrada, porque eu tenho que fazer a raiz quadrada dele, eu chego num valor de 291.335,32. Então, dividindo o que eu tinha lá no numerador, que era 180, 189,90, por esses 291, eu vou chegar num coeficiente de correlação de 0,62 ou 62%. Isso significa o quê? Que em 62% das vezes
a ação do Banco do Brasil está correlacionada com a ação da Vale do Rio Doce. Então, 62% das vezes, quando uma sobe, a outra sobe, quando a outra cai, a outra também cai. Por que elas são diretamente proporcionais? Porque o sinal deu positivo. Vejam que o coeficiente de correlação aqui não chegou a ter um sinal negativo. Se por algum motivo vocês estiverem fazendo algum estudo e o seu coeficiente der negativo, não se assusta, ele pode dar. Mas isso só quer dizer que as variáveis são inversamente proporcionais. Isso significa o quê? Quando uma sobe, a outra cai. Não nesse caso. Aqui, quando uma sobe, a outra também sobe. Bom, que tipo de análise então você tem que fazer quando você calcula o coeficiente de correlação? Bom, primeira análise que você vai ter que fazer, eu coloquei aqui, olha, vocês vão ter que analisar o sinal. Então, se o sinal do teu coeficiente for positivo, significa que as variáveis são diretamente proporcionais. Se ele der negativo, elas são inversamente proporcionais. Mas não só em relação ao sinal, você tem que avaliar o coeficiente de correlação. Você também tem que entender e avaliar o valor dele. Veja, se o seu coeficiente de correlação for menor que 0,5, menor que 50%, a gente diz que existe uma baixa correlação entre essas variáveis. A gente não pode assumir que elas são associadas ou correlacionadas de alguma maneira, porque isso só ocorre em menos da metade das vezes. Então, a gente não pode afirmar isso, por isso que a gente diz que existe uma baixa correlação entre as variáveis. Mas quando o coeficiente de correlação está entre 50% e 70%, nós podemos dizer que existe uma média ou uma correlação moderada. Tanto faz falar que a correlação é média ou moderada, tá? Mas ela assume essa característica de média moderada exatamente porque ela está acima de 50 e abaixo de 70. Agora, se o seu coeficiente de correlação tiver um valor maior que 70%, aí a gente já pode assumir que existe uma alta correlação entre as variáveis que você está estudando. O que eu quero mostrar para vocês? Olha, o que um coeficiente de correlação faz e por que a gente estuda ele? Se a gente criasse e pedisse para o Excel fazer o gráfico de dispersão, tá? Dos dados que a gente está trabalhando, o gráfico de dispersão, vocês não se esqueçam, são esses dos pontinhos, tá? A gente teria gráficos assim, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Quanto maior um coeficiente de correlação, quanto mais próximo de 1, mais vai ser fácil para nós enxergarmos no meio desses pontos que a gente está trabalhando uma reta média entre eles. Olha esse caso aqui, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês. Veja, não tem como ligar os pontos todos juntos numa única reta perfeita, porque senão a gente vai ficar aqui no zigue-zague, eles não estão alinhados perfeitamente, tá? A correlação não é perfeita, mas vocês conseguem visualizar que a gente poderia traçar uma reta média exatamente aqui entre eles, que eles ficariam muito próximos dessa reta? Então, quando a gente consegue visualizar isso, a gente consegue entender que existe uma alta correlação entre essas variáveis. Nesse caso, ela é positiva. Ela aqui assume uma correlação de 0,98. Veja, quanto maior o x, maior o y. E a correlação é forte porque a gente quase consegue ver uma reta perfeita. Mas ela poderia ser negativa. Se fosse um coeficiente de correlação de menos 0,98, ao invés dessa reta estar crescendo, essa reta estaria assim, olha, nesse sentido do mouse, ao contrário, caindo. Ela começaria aqui no início, em cima, e iria caindo para cá. Tá? Aqui também, se a gente tivesse esses dados muito bonitinhos do jeito que eles estão aqui, a correlação seria alta, só que ela seria negativa. Isso significa o quê? Quanto maior o x, menor o y. Por isso que é uma variável, são variáveis inversamente proporcionais, tá? No segundo caso que eu quis mostrar para vocês aqui, olha essa nuvem de pontos. Ela tá super dispersa. A gente não consegue visualizar nenhuma reta média. Não é à toa que o coeficiente de correlação dele é só 0,34. Existe uma baixa correlação entre essas variáveis, então a gente não consegue visualizar essa reta no gráfico. E pior ainda a situação quando eu venho para esse gráfico aqui de baixo para vocês. Olha, deixa eu tentar focar ele um pouquinho melhor, mas olha, os gráficos ainda estão mais dispersos. Aqui que você não consegue traçar reta nenhuma entre eles. Veja que o coeficiente de correlação deles é de menos 0,11. A correlação é muito baixa. Além de ser muito baixa, essas variáveis seriam inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro. Por que eu estou
começando a aula com coeficiente de correlação linear? Bom, porque se existe essa associação entre essas variáveis, se existe correlação entre variáveis, a gente consegue fazer previsão na administração. Tá, só que só um segundo que eu quero passar uma dica antes da gente começar com a regressão e começar com a previsão em si, que para mim é a matéria mais importante. Olha a dica aqui, olha. Isso aqui é de um professor que eu peguei emprestado gráfico, que eu achei super didático e vocês vão entender por quê. Vocês vão sair daqui apaixonados, tá? Eu acredito que apaixonados, mas pelo menos muito empenhados em tentar fazer e aplicar todos esses conceitos que vocês vão aprender nas empresas de vocês. Porque querendo ou não, de todas as matérias que a gente está tendo nesse semestre, nessa disciplina, essa é a mais utilizada nas empresas e a mais importante. Mas ó, por que eu trouxe isso? Porque a gente só consegue fazer previsão se existe correlação entre essas variáveis. E é aí que eu quero que vocês tomem um certo cuidado, ó. Esse é um gráfico que me mostra o quê? No eixo do X, ele me mostra a taxa de mortalidade infantil na África. E no eixo do X, aqui é o Y, taxa de mortalidade infantil aqui na vertical. E no eixo do X, o número de televisões por lar, certo? Quanto maior o número de televisões, ó, se vocês forem ver, estamos aumentando o número de televisões, certo? Conforme aumentamos o número de televisões por lar, cai a taxa de mortalidade. Veja que, claro, os pontos não estão perfeitos alinhados, mas a gente consegue visualizar uma reta aqui, média, decrescente, muito próxima a esses pontos. Primeira pergunta, a gente descobriu a solução da África? Veja a pergunta que eu fiz aqui para vocês. Quer dizer, é só comprar um monte de televisão e distribuir por casa que as crianças vão parar de morrer? Que a taxa de mortalidade vai diminuir? Não, não é bem verdade. Não adianta querer prever taxa de mortalidade infantil apenas com um número de aparelhos de televisão por lar. Mas, se não existe então uma correlação direta entre essas variáveis, por que a gente consegue ver essa correlação aqui bem bonitinha, bem forte entre elas? Porque existe uma correlação forte, olha, quanto maior o número de aparelhos de TV por casa, por residência, menor a taxa de mortalidade infantil. Isso acontece porque tem uma variável escondida entre eles que está puxando e influenciando essa relação. E essa variável é o poder aquisitivo das famílias. Quanto mais poder aquisitivo uma família tem, provavelmente mais aparelhos de televisão ela tem dentro de casa. Se ela tem grande número de aparelhos de televisão de casa, por isso que está aparecendo aqui, menor é a taxa de mortalidade infantil nessa família. Mas isso não quer dizer que é só porque ela tem um aparelho de televisão em casa. Isso quer dizer que ela tem um maior poder aquisitivo, ela pode dar uma alimentação melhor para a criança, ela pode cuidar preventivamente de doenças, enfim, ter todo um acesso a uma estrutura que uma família já com condições mais pobres não teria como ter. Tá? Então, não é porque vocês vão rodar entre seus estudos, enfim, entre os dados que vocês vão querer trabalhar aí no futuro, que vocês vão encontrar uma correlação boa, que vocês vão acreditar que está tudo certo e que vocês podem rodar um modelo de regressão linear. Não. Eu quero que vocês tenham certeza e certeza absoluta de que realmente não existe nenhuma outra variável escondida aí nessa análise que esteja puxando essa correlação entre as variáveis, tá? Vocês têm que se certificar disso, porque a gente só pode rodar modelos de regressão exatamente quando existir correlação, tudo bem? Mas essa correlação verdadeira, absoluta, tá? Vocês já entenderam o cuidado, certo? Por que a gente faz regressão linear simples? Gente, quem não quer prever numa empresa? Imagina conseguir saber se as vendas de moda dependem da idade do vendedor. Se isso for verdade, como é que você vai construir seu quadro de colaboradores dentro da loja se você for uma loja de roupa? Outra, o retorno de uma aplicação financeira depende do risco assumido? Se sim, como é que a gente consegue correlacionar e prever o retorno em fator do risco? A fidelidade do cliente depende de sua satisfação? Se sim, como é que a gente pode prever se esse cliente vai ser fiel, medindo a mensuração e medindo a satisfação dele? Mas
São perguntas que o administrador, essa e outras eu fiz para vocês, que a gente se depara na vida real e que, por incrível que pareça, a gente consegue, sim, estatisticamente, provar, não só provar, mas prever, tá? E prever é, querendo ou não, um planejamento muito importante dentro do processo administrativo, porque sem ele a gente não consegue fazer um bom planejamento estratégico. Nós todos, como gestores, somos obrigados a pensar no futuro para poder nos prepararmos, né, diante dos cenários que a gente está imaginando encontrar. Então, como é que a gente faz isso utilizando a regressão linear? Porque o que a regressão linear vai fazer para nós é exatamente fazer uma previsão. Ela vai fazer a previsão, a gente vai prever o y através de uma função de primeiro grau, que vocês já aprenderam. Toda função de primeiro grau ela é escrita assim, y é igual ao coeficiente a mais o b vezes o x, certo? Isso vocês já aprenderam na primeira aula comigo. A gente conseguia prever custo, receita, nós já trabalhamos tudo isso, tá? Aqui eu vou ensinar para vocês como é que nós chegamos nessas fórmulas. Acho que muitas das perguntas de vocês é o seguinte, ok, durante o semestre inteiro a gente trabalhou com um monte de fórmula, seja de primeiro grau, segundo grau, racional, exponencial, o que for, mas como é que vocês conseguiram fazer essas previsões dessas fórmulas? É nessa aula que vocês vão entender. Nessa aula eu só vou mostrar para vocês como é que vocês fariam a previsão através de uma função linear simples, de uma reta, de uma equação de primeiro grau. As outras equações vocês vão precisar de outros cursos mais avançados para poder desenvolver caso vocês queiram no futuro, tá? Mas aqui eu vou ensinar para vocês como é que vocês chegam nessas funções de primeiro grau que a gente chegou nos enunciados e que vocês trabalharam aí durante o início do semestre. Mas vamos lá. O que é a regressão linear? Então, a gente vai conseguir prever o y através de uma fórmula de primeiro grau. E ela só vai ser válida se poder ser utilizada, e a gente só vai poder fazer essa previsão se e somente se o modelo for significativo. Quando um modelo é significativo? Bom, quando r ao quadrado, quem que é o r ao quadrado? Aquele coeficiente de correlação que a gente calculou, só que elevado ao quadrado, tá? For maior que 70%. Quando o erro desse modelo, dessa função aqui, for menor que 5%, e quando o coeficiente b for diferente de zero. Por que o coeficiente b é diferente de zero? Prestem atenção aqui, ó. Se fosse zero vezes x, não sumiria todo esse termo? Então, aí eu deixaria de ter uma função de primeiro grau. Então, a regressão linear simples é o seguinte, a gente coloca os dados que a gente quer no computador, tenta rodar um modelo preditivo e observa se esses três crivos, tá? Essas três etapas foram conquistadas por esse modelo que o computador deu para nós. Então, se o r ao quadrado for maior que 70, o erro menor que 5 e o b diferente de zero, o modelo é significativo e a gente sim pode usar ele para fazer previsão sem problema algum. Caso um deles não seja significativo, quer dizer, caso o r quadrado seja menor que 70, ou o erro maior que 5, ou o b diferente de zero, não interessa, não precisa ser todos ao mesmo tempo, apenas um deles não cumpra essas regras, o modelo já deixa de ser significativo e aí a gente não pode mais usar ele como previsão, tá? Então, o que eu trouxe para vocês? Ó, um exemplo prático é um exercício. Eu tô mandando no fórum de discussão do AVA, tá? A planilha que eu vou utilizar aqui com vocês passo a passo para vocês tentarem fazer a mesma coisa, tudo bem? Eu tô pegando um exemplo fictício, o seguinte, é uma amostra com 10 vendedores de uma loja selecionadas aleatoriamente, tá? E nessa planilha eu tenho duas variáveis, a variável teste e a variável vendas. A variável teste me fala quais foram os testes obtidos no teste, os pontos obtidos que eles fizeram no teste de aptidão para entrarem para serem contratados na empresa. E as vendas me mostra a média mensal de vendas no último ano desses vendedores. Então, deixa eu ir aqui, olha, Alt, tá? Deixa eu ir aqui para o Excel com o exercício, tá vendo aqui, olha, vendedor, teste e vendas, e vamos rodar a regressão linear, tá? Deixa eu tentar mais trazer aqui que vocês vão ver melhor. Olha, aqui eu tenho o vendedor,
o teste e as vendas. E aqui os valores deles. Bom, para rodar regressão linear, eu quero que vocês habilitem o computador de vocês. Por quê? Porque para fazer essa análise, vocês têm que habilitar o solver e análise e ferramentas de análise no Excel. Você só consegue fazer isso quando você está trabalhando com a versão original do Excel. Não adianta ser uma versão starter, não adianta tentar fazer via tablet ou mobile. Por que não? Porque essas versões que vão para tablet e tudo mais são versões mais enxutas do Excel. Tem que ser o Excel original do Office mesmo, tá? E para habilitar, vocês vão ter que vir aqui. Não interessa qual que é a versão de vocês, o caminho é esse. Aqui em cima, vocês não tem uma flechinha aqui? A última aqui em cima, olha, aqui você tem uma flechinha para baixo. Se você colocar e clicar nessa flechinha para baixo, ele vai abrir essa caixa de diálogo, tá? Ele fala personalizar / de ferramenta de acesso rápido. A gente vai pedir mais comandos. Você vem aqui e clica mais comandos. Ele vai abrir essa caixa de diálogo. Aí vocês vão vir aqui e vão pedir suplementos. Ele está pedindo. Pedir suplementos. Em suplementos de Excel, vocês vêm aqui e clicam no botão ir. Veja, quando vocês abrem, não tem nada ticado. Então, vocês têm que habilitar o computador de vocês. Eu quero que primeiro vocês cliquem aqui, ferramentas de análise. E logo em seguida, vocês cliquem também nessa casinha aqui chamada solver. Clicou nos dois, dá ok. Ele leva um tempo, ó, tá vendo o que ele tá pensando? Ele tá pensando, mas ele instala, tá? Ele não é rápido, não é perfeito, mas funciona. Depois tem uns que até fecham, reiniciam, mas não se preocupe. Depois que ele instalou, você vai ver se ele realmente instalou quando você vier aqui na página de dados, ó. Quando você clicar em dados, lá no lado direito aparece análise de dados e solver para você poder fazer o exercício, tá? Então vamos começar primeiro de uma maneira fácil e visual para vocês poderem ver como é que a gente pode chegar num modelo de regressão. Depois a gente vai estudar a significância desse modelo, tá? Como é que a gente então chega numa maneira fácil para visualizar? Bom, primeiro a gente tem que definir quem que é o nosso x, quem que vai ser a variável x e quem que vai ser a variável y. Ó, eu tô comparando o teste de aptidão que eles tiveram quando foram contratados com as vendas mensais. Para um administrador, o que é mais importante? Saber o quanto ele tirou no teste ou o quanto ele vende por mês? O quanto ele vende por mês. Entendam o seguinte, para nós o y, que a gente quer prever, o y sempre vai ser a variável mais importante para nós. Comparando o teste com vendas, então para mim o y vai ser vendas, porque é isso que me interessa. Para o Excel, o interessante é o seguinte, quando você compara duas colunas, você tem que colocar a coluna do X e a do Y. A coluna do X sempre tem que ficar em primeiro lugar, não é à toa que teste está aqui antes, tá vendo? E a do Y, que seria vendas, sempre fica do lado direito, sempre fica depois. Por quê? Porque é assim que o Excel enxerga as variáveis X e Y, ok? Bom, então como eu tenho agora teste e vendas, basta selecionar essas duas colunas, ó, selecionei as duas, tá vendo? Teste e vendas. E pedir o quê? Inserir, vocês vão vir aqui na página de inserir, gráfico de barras e pede gráfico de barras. Bom, quando você vier aqui e mandar alterar tipo de gráfico, peraí. Não vamos fazer barra não, até dá para fazer barra, mas vamos fazer diferente, vamos fazer dispersão. Vai dar mais trabalho fazer barra. Vocês vão vir em inserir, gráficos, dispersão, só os pontinhos. E aí vocês vão ver ali, ó. Olha lá. Vocês estão vendo os pontinhos? Dá para fazer também daquele outro jeito, mas é muito mais complicado, assim fica mais fácil. Olha lá os pontinhos. A gente está comparando aqui em cada vendedor, cada pontinho aqui é o vendedor. Esse vendedor aqui tirou quanto no teste? O teste está aqui, ó, ele tirou 20 e poucos. E ele vende menos de 20 mil mensais por mês. Esse outro cara aqui tirou uma nota 40 e pouco e ele vende somente 20 mil reais por mês. Veja que esse vendedor aqui, olha, ele tirou 80 e pouco no teste. Mas ele vende aproximadamente 100 mil reais por mês. O que a gente está podendo perceber o que é o seguinte, quanto maior a nota de teste dos nossos vendedores, maior
é as vendas médias mensais deles. Veja que esses pontos não estão alinhados perfeitamente, mas a gente consegue visualizar aqui uma reta média entre eles. O que a gente vai pedir é fazer o Excel inserir para a gente essa reta média através do critério dos mínimos quadrados. Vocês vão ver como é que vocês vão fazer isso. Então, olha, uma vez que a gente identificou que esses pontos estão alinhados, que de uma certa forma não estão perfeitos, mas a gente consegue ver uma reta média aqui crescendo. Então, como é que se faz e pede para ele inserir essa reta? Vocês vão clicar uma vez na bolinha, qualquer bolinha dentro do gráfico. Tá vendo que ficou agora tudo azul? Clicou uma vez, agora vocês vão clicar com a direita, em cima do gráfico. Clicando com a direita, vocês vão colocar aqui, olha, adicionar linha de tendência. E pede para ele adicionar linha de tendência. Veja que se você quisesse fazer um modelo exponencial, tá vendo aqui o Excel, você podia fazer. A gente vai fazer o linear, que é o mais simples, tá? Se você quisesse fazer uma função logarítmica de previsão, você podia fazer polinomial. Vocês aprenderam todas essas comigo, tudo bem? Só que a gente só vai fazer linear hoje. Pede linear e dá OK. Ela tá aqui, ó. Você tá vendo que ela apareceu automaticamente? OK. Só que clicando aqui, o que a gente vai pedir para ela fazer? Bom, eu só tô vendo a reta média aqui entre eles. Vamos pedir para o próprio Excel, tá vendo aqui esses últimos 2 ticks embaixo, depois que você pediu o linear? Vamos pedir para ele exibir a equação no gráfico e mostrar também, ó, exibir o valor do R ao quadrado. Na hora que a gente clicou, olha o que ele fez, ele automaticamente colocou esse quadrinho, vou deixar em negrito e vou aumentar a fonte. E mostrou pra gente qual que é a equação dessa reta. Ó, a gente consegue ver essa reta média e a equação dela é exatamente essa. 1,7398 vezes x menos 28,89. Quem que é o meu R quadrado? O meu R quadrado é maior que 70%? Ótimo, existe uma alta correlação entre essas variáveis, então a gente consegue sim fazer a previsão, tá? É uma ótima característica ter um coeficiente de correlação ao quadrado na ordem do 0,8. Então, a gente pode fazer a previsão e a gente provavelmente vai errar muito pouco, ok? Se ele já deu a equação da reta, agora eu quero voltar rapidinho com vocês para... Deixa eu pegar aqui, olha, Alt Tab. Aqui, ó. Eu vou mostrar para ela, para vocês. Então, olha lá. Era 1,7398 que eu arredondei, tá? 1,74 vezes x, que x é a nota de teste, certo? Que ele tira com a gente, menos aquele 28,90. Então, a gente consegue prever vendas através dessa função. Vendas, apóstrofe, porque previsão, né, é igual aquele coeficiente A menos 28,90 mais o B 1,74 vezes a nota que o cara tirou no teste. Pergunta, se eu contratar alguém que tirou 50 de teste, que não que tirou, mas se eu vinha contratar agora no futuro, olha, vou fazer um processo seletivo, gostei muito de um vendedor que eu quero contratar e ele tirou 50 de teste. Quanto esse cara vai vender em média? Basta substituir o teste, ou o X, que seria aqui a nota de teste, por 50. Vocês fariam 50 vezes 1,74, depois diminuiria 28,90 e saberia quanto esse cara iria vender em média no futuro. Então, fica fácil. Se você contratar alguém no futuro que tire 80, basta substituir teste por 80, fazer os cálculos que vocês conseguem fazer a previsão de vendas. E é por isso que eu trouxe para vocês o slide a seguir. Ó, se eu contratar então alguém que por alguma maneira tirou só 10 no teste de aptidão, tá? Quanto esse cara venderia em média? Olha, então substituiu 10 no lugar do teste, certo? 10 vezes 1,74 dá 17,40. 17,40 menos 28,90 me dá um resultado de menos 11,5. É possível alguém vender menos 11,5? Onde é que a gente errou? A gente não errou. O que eu quero que vocês prestem atenção? Deixa eu voltar lá. Olha aqui o nosso gráfico. No nosso gráfico, qual que é a nota mínima que a gente teve aqui, ó? Não é na ordem dos 20 e pouquinho? 22, 23 pelo gráfico, 25, que seja. E a nota máxima? A nota máxima aqui,
que eles tiraram é quase 90, certo? Mais ou menos 90. Então, se os meus dados vão de 25 até 90, eu não posso fazer uma previsão de alguém que venha e queira tirar 10, que fica exatamente aqui antes da minha reta. Esse modelo só funciona para dados que estão variando entre 25 e 90. Não é quer dizer que a gente errou, a gente não pode fazer a previsão para alguém que tire 10. Por quê? Porque estatisticamente os dados anteriores ninguém tinha tirado 10, então não dá para fazer isso. Igualmente, se eu contratar alguém no futuro e esse cara gabarite a prova, tire 100. De qualquer maneira, eu não posso de jeito nenhum fazer a previsão dele. Por quê? Porque até então eu não tive ninguém que tenha tirado 100 anteriormente. Então, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, a gente só consegue fazer um modelo de previsão, enfim, e fazer a previsão dentro do intervalo que a gente está trabalhando nos dados. Fora disso é impossível, ok? Bom, a gente fez de uma maneira gráfica, a gente só chegou na fórmula da reta e viu o r ao quadrado. Mas a gente tem que ver se o modelo é significativo e a gente só consegue fazer isso rodando a regressão de verdade. Então, para rodar a regressão de verdade, vamos agora passo a passo. Vocês vão vir em dados, aí vocês vão pedir análise de dados. Em análise de dados, vocês vão descer aqui e vão solicitar regressão. Pediu regressão? Dá ok. Olha o que ele pede. Coloque intervalo de Y. Y são minhas vendas, ó. Selecione a coluna do Y, das vendas. Depois, coloque intervalo do X. Coloque aqui a coluna do X. Veja que eu coloquei desde o nome, tá? Desde a célula 1 aqui, de cada coluna. Como eu peguei o nome deles também, eu vou escrever aqui, ó, e clicar aqui para o Excel. Tô falando que os rótulos estão na primeira linha. Então, eu selecionei essas colunas com os nomes delas, com os rótulos, tá? E vou pedir para ele dar em nova planilha. E vamos dar ok. Olha aqui a regressão, que bonitinha. Ele fez o que aqui para nós? Ele já colocou quem? Toda a regressão que ele fez para nós. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Só até aqui, ó. Não preciso dessas duas colunas aqui eu vou apagar, tá? Porque elas só se repetem. Mas olha lá que bonitinha a regressão. Vamos entender então aqui. Olha o que ele tá falando para mim. Uma pergunta de exercício que vocês vão fazer comigo. É isso aqui, olha. Eu vou dar para vocês uma saída de Excel igual a essa, igualzinha, e vou mandar vocês analisarem, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer. O modelo é significativo? Quando é que a gente descobre como o modelo é significativo? Primeira coisa, a gente tem que saber se o R ao quadrado é maior que 70. O R ao quadrado a gente vê exatamente aqui, olha, na primeira coluna, tá? Para nós, ele deu que o R ao quadrado é de 08121. Veja que é igual ao mesmo que a gente chegou aqui, tá? Não mudou nada. Então, como ele é maior que 70%, o R ao quadrado, por enquanto, tá ok. Por enquanto, o modelo parece ser significativo. Segunda pergunta que eu fiz. Quanto vale o erro? O erro a gente vê aqui, olha, no valor P, aqui embaixo. Nessa coluna, valor P, aqui embaixo. Ele está me mostrando que o erro foi 0,000369. Isso quer dizer o quê? Se você multiplicar por 100, vai dar menos que 0,04%. Então, com certeza o meu erro é bem pequeno, ele é menor que 5%. Então, olha que maravilha. O meu R ao quadrado é maior que 70, que é a primeira análise, e o erro foi menor que 5%. Perfeito. Segunda coisa que a gente tem que ver aqui. A gente tem que ver se o nosso B é diferente de 0. Bom, nessa tabela de baixo, tudo que diz respeito na primeira linha diz respeito ao coeficiente A. Tudo na linha de baixo diz respeito ao coeficiente B. Quando é que a gente consegue ver o intervalo do B? Tá vendo aqui nessas últimas duas colunas, chamada 95% inferiores e 95% superiores? Até coloquei em negrito para vocês verem melhor, tá? Ele tá me falando o seguinte, que o menor valor, se eu pudesse fazer um intervalo com o menor valor possível de B e o maior valor possível de B, errando só 5%, o meu B iria variar do 1,057 até o 2,42. Já que o B vai do 1,05 até o 2,42, nesse intervalo entre 1,05 e 2,42, ele pode assumir um valor 0,00? Não.
Ele não pode. Por quê? Porque o menor valor possível é 1,05. Então, o que está acontecendo aqui? Esse nosso B também é diferente de zero. Então, a gente passou pelos três crivos. O R ao quadrado é maior que 70%. O nosso erro é menor que 5% e o B não pode. Deixa eu colocar uma cor clara aqui para vocês verem melhor. E o B não pode ser. Ó, tá com cinza, melhorou. E o B não pode ser 0,00. Por quê? Porque o menor valor possível dele é 1,05 e o maior de 2,42. Então, sim, o modelo é significativo. Se eu perguntar para vocês, então, no exercício, o modelo é significativo, vocês vão ter que escrever tudo isso. Vocês vão colocar lá. Meu R ao quadrado, que é igual a 81%, é maior que 70%. O meu erro, que é igual a 0,04%, é menor que 5%. E o intervalo do B, aí você põe entre colchete. Então, abre um colchete e coloca 1,05, 2,42, que é o outro número mais alto, fecha o colchete. É diferente de zero. Por quê? Porque nesse intervalo ele não pode ser igual a zero. Então, o modelo é significativo. Você respondeu a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu vou fazer, qual que é a equação da reta? Como é que a gente monta a reta? A gente monta a reta, agora aqui, olha, com os coeficientes que a gente vai ver exatamente na primeira coluna dessa última tabela. Lembra que eu falei que tudo na primeira linha diz respeito ao coeficiente A e tudo na segunda linha diz respeito ao coeficiente B? Então, se eu pudesse montar aqui a equação da reta, eu faria o seguinte, ó, vamos escrever lá aqui, ó, y é igual. Tem que sempre escrever assim, certo? Y igual. Igual aqui, meu coeficiente A, menos 28,89. Esse é o meu coeficiente A. Tem que respeitar o sinal que ele tá aqui. Mais o B vezes o X. Mais, quem que é o B? 1,74 vezes o X e dá Enter. Deixa eu colocar aqui bem grande para vocês verem melhor aqui. Vou aumentar essa célula. Então, se eu pudesse montar, eu ficaria assim. Minha reta vai ser quem? Esse 28,89, que é o A, menos 28,89, tem que respeitar o sinal, mais o B, 1,74 vezes X. Então, essa é a segunda pergunta que eu faria. Terceira pergunta que eu faria. Bom, uma vez, então, que você sabe a equação da reta, quanto o meu próximo vendedor que eu contratar, que tirar 70, vai vender em média? Basta, então, substituir o X por 70 e calcular o Y que você chegar lá. Então, a gente consegue, sim, fazer previsão de qualquer coisa. A gente não conseguiu prever custos com base na quantidade, aqui a gente está conseguindo prever vendas com base em teste de aptidão. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem fazer isso no trabalho de vocês de qualquer maneira, assim. Você só tem que tentar ver se o que você está tentando prever através de outra variável, aquela relação existe, aquela correlação existe. Uma vez que ela existe e ela passa por essas três validações, quer dizer, o R ao quadrado tem que ser maior que 70, o B tem que ser diferente de zero e o erro que fica aqui no valor P tem que ser menor que 5%, passando por isso, você chega fácil e monta fácil o seu modelo de regressão, a sua reta de regressão que você queira tentar prever, ok? Era isso que eu queria para passar. Eu tô até mandando para vocês uma outra planilha para vocês treinarem e fazerem. E é esse tipo de análise que eu realmente espero que vocês façam quando vocês forem tentar rodar aí nas empresas de vocês e, enfim, tentar fazer as previsões para vocês mesmos, que é o que é mais importante. É que eu quero sair assim, eu saio feliz se eu ver que pelo menos alguém tentou aplicar isso no dia a dia, porque querendo ou não, fazer previsão assim é muito mais robusto, é muito mais significativo do que ficar usando média como previsão, tá? E eu sei que a maioria das empresas usa média até hoje para fazer tudo, para poder fazer compras, enfim. Média é um indicador ainda de previsão muito forte nas empresas, mas querendo ou não, a regressão linear é muito melhor, porque a gente consegue fazer essa projeção muito mais
significativa e robusta, tá? Estatisticamente. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma aula muito mais prática do que teórica, ok? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!